Para mim é muito caro, né? Nos conhecemos aqui em São Paulo, né? Um grande amigo nosso, um grande patriota, né? Que também luta muito, foi presidente da União Nacionalista Democrática e grande advogado aqui em São Paulo e jurista, doutor Ribas Paiva, por gentileza. A palavra é toda sua, doutor. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a iniciativa, né? O doutor e os demais. É muito importante que a sociedade se dedique os segmentos esclarecidos da sociedade se dediquem a desmistificar os conceitos equivocados, né? Eu pretendo trazer hoje uma boa notícia. O Wagner falou que eu sou otimista. Eu quero transmitir aos senhores o porquê que ocorrerá a intervenção militar constitucional a nosso mandato. É o seguinte: qualquer governo em qualquer país do mundo precisa de duas coisas essenciais, que são segurança alimentar e comércio. Sem isso, você não consegue governar e deixa de existir como país. Quem pode propiciar essas duas necessidades é o Brasil. Não só para a nação brasileira, mas para o mundo. Eu ouso dizer aos senhores que hoje o Brasil é o plano Marshall para o mundo. Por quê? Basta você adquirir estabilidade política para poder dobrar a renda. E o Brasil insere no mundo não só os 200 milhões de consumidores brasileiros, mas os demais da América Latina. E o Brasil ele é o dínamo do hemisfério sul. Então, se você insere no mercado de consumo, por trocas comerciais, 400 milhões de consumidores, você tem um mercado equivalente ao mercado da América do Norte. E basta estabilidade política e aumento da renda da população. Eu vou agora retroagir e dar um exemplo histórico, que isso já ocorreu no mundo. Quando acabou a guerra, Segunda Guerra Mundial no século XX, a Ásia sofria de uma pobreza terrível. Epidemias atrás de epidemias. A Ásia estava praticamente equiparada ao problema africano, que é mais grave que lá o tribalismo, né? A sociedade tribal é mais difícil ainda de administrar. Mas a Ásia estava na pobreza absoluta. Em 57, o Japão já tinha adquirido estabilidade política, apesar de 2 bombas atômicas, e eles dobraram a renda no Japão em 1957. Quando o povo teve a sua renda aumentada, essa providência criou o mercado interno no Japão. E o Japão surgiu como o primeiro tigre asiático e puxou os outros. Se não fosse a estabilidade política no Japão em 57 e a providência de governo de dobrar a renda, nós não teríamos a Coreia, a Singapura, nem a China, como o tigre asiático. Então, o Japão, a exemplo do que ocorre hoje aqui na América Latina, ele puxou os demais.
nós temos os 7 tigres asiáticos que tiraram a Ásia da doença, da miséria, da fome. Foi o capitalismo que tirou a Ásia da desgraça absoluta. Isso precisaria acontecer na África também. Mas isso, a solução para isso é um plano Marshall do terceiro milênio, que é o Brasil. Nós temos aqui mais de 200 milhões, 205, pouco mais de habitantes, com ideal de consumo. O ideal de consumo é importante, né? Para o mercado capitalista, você tem que ter um ideal de consumo, senão ninguém compra nada. E não há emprego, a economia não gira, você tem um marasmo econômico equivalente ao que existia na Idade Média, antes das cruzadas. Porque as cruzadas promoveram um fenômeno equivalente aos petrodólares. Houve uma concentração de dinheiro no Oriente Médio, esse dinheiro voltou financeiramente para a Europa, e a Europa pôde financiar a Revolução Industrial, o Renascimento, tudo mais. Então, eu não sou economicista, isso é uma teoria marxista, mas eu ouso dizer, senhores, que a economia é o fato gerador do progresso. Por quê? Porque a humanidade tem o direito de querer o melhor para si. Isso é inerente, é atávico, é inerente à lei da conservação da espécie. Então, o economicismo, ele é uma verdade. Por quê? Porque o homem é espírito e matéria, claro. Não vamos esquecer esse ponto importante da civilização judaico-cristã. Mas, enquanto matéria, nós temos que procurar o progresso econômico. Sem isso, a ciência fica inviabilizada, o padrão de vida não cresce e as pessoas perdem a vida. Perdem a vida por quê? Vamos pegar os 70 anos de cortina de ferro da União Soviética. Muita gente nasceu e morreu sem conhecer a liberdade, sem ter uma perspectiva de vida durante esses 70 anos. Vamos até imaginar que eles tivessem pensado melhor para a humanidade, mas não ocorreu isso. Esse exemplo nós vimos, né? Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A comparação é absurda. Você tem de um lado um campo de concentração cinza e de outro lado a pujança da quarta maior economia do mundo, capitalista. Tudo isso, esse progresso, foi possível graças ao Plano Marshall. Porque no fim da guerra, a Europa estava destruída. A Europa estava destruída, a Ásia, pior ainda. Então, o mundo vencedor da guerra resolveu financiar a reconstrução do mundo. E a ideia foi o Plano Marshall, que reconstruiu o mundo depois da guerra. Hoje, sem guerra, sem essa necessidade de reconstrução, nós podemos reverter o espiral econômico do mundo a partir do Brasil. Basta dobrar a renda, em primeiro lugar, adquirir estabilidade política e, subsequentemente, dobrar a renda no Brasil. Nós vamos aumentar com isso, inserindo 400 milhões de consumidores no mercado mundial, nós vamos conseguir aumentar 5 vezes, pelo menos, as trocas comerciais internacionais, vamos propiciar equilíbrio político na Europa, que tem graves problemas de separatismo em razão da decadência do marasmo econômico, e garantir emprego nos Estados Unidos. Paralelamente
paralelamente a isso, nós vamos garantir a segurança alimentar para o mundo todo. Eu digo para o mundo porque o Brasil contribui para o equilíbrio dessa segurança alimentar. Exemplificando, a Europa do Norte só produz leite com o pellet de casca de laranja fornecido pelo Brasil, porque o gado precisa do volumoso para produzir leite. E o nosso pellet de laranja é que faz o milagre da produção do leite na Europa, leite, queijo, tudo mais, os seus derivados. Na Europa do Norte. A Ásia, sem a nossa produção agrícola, vai voltar ao espectro da fome. A China, como é que se alimentam bilhões de pessoas sem o trabalho da maior área agricultável do mundo, que é o Brasil? É o país dos trópicos, é o país que produz comida com a fusão nuclear do Sol. Nós temos a fusão nuclear, nós não precisamos desenvolver a fusão nuclear, ela é grátis. Com essa fusão nuclear, senhores, nós garantimos a saúde no mundo todo, porque a segurança alimentar é fundamental para qualquer iniciativa. Você não come dólares. Você numa ilha rochosa com todos os dólares do mundo, você vai morrer de fome. Então nós temos que produzir. E para que haja esse milagre, o mundo precisa da intervenção militar no Brasil. A princípio eu dizia constitucional, mas é constitucional. Só que para encurtar o slogan, vamos falar intervenção militar da sociedade. Nós, sociedade brasileira, estamos intervindo, já estamos em processo de intervenção. Estamos intervindo militarmente para afastar o crime do poder do Estado. Porque esse crime, a partir de 85, ele usurpou o poder do Estado. E essas quadrilhas se fartaram à custa da miséria e da vida do povo brasileiro. Se você fizer uma continha assim, superficial, você vai entender que a nova república, entre aspas, massacrou 10 milhões de brasileiros. O número assusta. São 3 uruguais. Né? Isso é um genocídio. Né? Na Segunda Guerra houve o genocídio judaico. Nós temos aqui, nesses 30 anos, supostamente sem guerras, nós temos o genocídio do povo brasileiro. A continha é muito simples. São 100 mil assassinatos por ano. Por que 100 mil? Oficialmente eles falam que são 60 mil. Não são. Porque na estatística não entram aqueles que são feridos e morrem nos hospitais. Entra na outra estatística, que é a lesão corporal seguida de morte. Quando você leva um tiro na barriga, eles sofrem menos de morte. Os hospitais públicos não tem como salvar a vida. Porque roubaram todo o dinheiro da saúde no Brasil. Então você coloca 2 milhões de assassinatos nos últimos 30 anos. Mais, são 100 mil por ano, são 3 milhões de assassinatos. Você pode calcular, pelo menos, algo equivalente, mortos nas estradas precárias por falta de manutenção. E as filas dos hospitais. Tratamento de câncer na rede pública é ainda de amputação preventiva. No mundo inteiro, procura-se tratar o câncer com menos lesão possível. Aqui você tem na rede pública a amputação preventiva, como no início do século XX, que as fraturas eram tratadas com amputação, a fratura exposta era tratada com amputação preventiva. Quer dizer, nós temos aí pessoas mutiladas e mortas porque a rede pública não oferece o serviço que deveria
garantir. Então são, pelo menos, senhores, 10 milhões de assassinatos pela Nova República e a infelicidade do povo. E não existe povo feliz sem saúde, sem educação e sem segurança. Eu até inverteria. Você tem que ter, primeiro, garantia de ordem pública. Por quê? Porque ela é garantidora da vida. Então, o patrimônio jurídico mais importante para as pessoas é a ordem pública. Ela garante a vida. Segundo lugar, a saúde. E quem não tem saúde não tem condições de estudar, de se aprimorar. Né? Aquele que vive no movimento atávio de se alimentar para sobreviver, ele, infelizmente, não pode estudar. Então, nós temos que ter nessa ordem, e temos dinheiro para isso, que o país é rico e o povo é pobre. Nós temos que ter nessa hierarquia garantia de ordem pública, que é a segurança. Temos que ter saúde compatível com o progresso da humanidade no terceiro milênio. É educação. A internet tem nos ajudado muito com isso. Tem disseminado conhecimento. Né? Não sabedoria, conhecimento. Tem uma diferença. Conhecimento você arquiva. Agora, sabedoria é o uso adequado do conhecimento. A sociedade ocidental perdeu essa ambição por duas coisas essenciais, que são a paz e a sabedoria. E essas coisas têm que fazer parte da cultura do povo. Porque senão não adianta você viver 100 anos na infelicidade, na miséria, lutando, vendo seus semelhantes padecerem. O Brasil pode propiciar imediatamente a felicidade da humanidade, senhores. Parece utópico, mas é real. Aqui é o Eldorado, não é? Os espanhóis andaram em busca das Américas aí pelo Eldorado. O Eldorado somos nós. É aqui que tem o Eldorado, que tem a água, que tem a comida, que tem os minérios. E que tem um povo operoso. É mentira quando dizem que o povo brasileiro não gosta de trabalhar. É mentira. O povo é operoso. Tanto que está abastecido com todo esse governo miserável, com esses criminosos no poder. Nós estamos abastecendo o mundo e garantindo a fortuna dos estrangeiros. Não é? Eu não sou contra isso. Eu acho que todo mundo tem que ganhar e gozar das benesses, não é? Que o trabalho pode propiciar. Mas, como é que você vai enriquecer o mundo mantendo seu povo na miséria? Essa distonia tem que ser corrigida. O brasileiro nasce trilionário, vive e morre pobre. Por quê? Porque tem o crime no poder do Estado. E aqui eu quero dizer uma coisa que é até um tiro no pé. Mas vamos admitir o seguinte: a nossa querida Revolução de 64 foi inocente. Por quê? Porque passou o poder do Estado para o crime. Isso não é democracia. Quer dizer que, então, por ser democrático, eu vou entregar o poder para o Marcola, lá na prisão. Falou, Marcola, você vem governar o Brasil, né? Porque você tem mais organização que os nossos políticos. E tem mais disciplina. Não é assim. Nós temos que ser críticos. Apenas a verdade histórica cauteriza as feridas de uma sociedade. Você não pode jogar o lixo embaixo do tapete. A Revolução de 64 foi boa? Foi excelente. O Brasil era uma província empoeirada e modorrenta e adentrou as benesses do século XX graças à boa administração dos governos militares. Não tem nenhuma dúvida. Agora você faz tudo direitinho, depois você entrega a chave do seu Ferrari para o filho de 17 anos sem carta do motorista? Ou você deixa o bandido
usar a sua coleção de armas? Não pode. Esse foi o erro. Nós tínhamos um núcleo monolítico de poder nacional forjado pela Revolução de 64. O que é o núcleo de poder nacional? É o núcleo monolítico do qual emana o poder do Estado. Quando o João Batista Figueiredo deixou a faixa presidencial em cima da mesa, saiu pela garagem, para esse canalha do Sarney, ele jogou todo um trabalho de 21 anos na privada. O que o crime fez? Fez o que o Wagner mostrou aqui. Estatística, senhores, estatística não dá para discutir. Se você atentar para eventuais distorções, o mapa estava aqui. A Revolução, os índices de progresso estavam lá em cima. Aqui foi achatado. Por quê? Porque o crime, cumprindo ordens da City de Londres, e não adianta a gente falar, existe gente secreta que cuida dessa mentira. Tem nome. Esse pessoal tem nome e endereço. Eu costumo falar o seguinte, que o gato na fazenda não sabe que tem dono. Só descobre quando é embarcado. As pessoas acham que o mundo é o paraíso da Bíblia. Não é, pô. Antes de nós nascermos, isso tudo já existia. E foi construído por alguém. Então, o mundo, senhores, sempre teve. O Brasil, há 500 anos, só tinha floresta e índio. Tinha poucos índios, 1,5 milhão de índios, talvez. Era tribal, era talvez um paraíso, né, que eles diziam. Mas a Europa colonizou o Brasil. Também dizem outra bobagem, que dizem que Portugal tirou todo o ouro do Brasil. Mentira. Quanto custou colonizar o Brasil? Quantos bilhões de dólares foram gastos para colonizar o Brasil? Quanto foi gasto de energia para tirar uma civilização de uma selva? Então, o Brasil foi colonizado. Se você pegar a Era dos Impérios, do Hobsbawm, você vai ver no prólogo lá. América do Sul. Parte informal do Império Britânico. Por isso que o moço escreveu aquele livro, Governo Secreto. É secreto de Araque, todo mundo sabe quem manda. É secreto para o povo. Mas quem manda é o Banco Rothschild & Sons. Por que eles mandam? Porque eles são os controllers financeiros das monarquias europeias. Por isso que aquela presidente da primeiro-ministro deu a bronca no Temer, que ela é patroa dele. Ela é patroa do Temer. Vejam bem, os principados e os demais países monárquicos europeus é que mandam no mundo. Ok? Nós temos aqui gerentes cumprindo uma agenda da City de Londres. Só isso. Agora, não adianta criticar. Nós temos que saber essas coisas, porque o Brasil não é a ilha de Santa Cruz, nem a terra de Vera Cruz. O Brasil é um continente inserido no mundo. Ele é uma engrenagem importante para a humanidade que não tem que ser desprezada. Se nós não soubermos tomar conta do Brasil, certamente eles tomarão conta por nós. Eles têm feito isso através dos gerentes. Agora, os gerentes têm que cumprir a tabela da matriz. É por isso que o povo vive aqui, né? Compra uma camiseta, fica no semi-emprego. O povo fica se arrastando. E o que esses supostos governantes fazem é manter só o nariz abaixo, acima da linha d'água. Só isso. Então você... E ninguém para pensar, porque
que um país rico tem um povo miserável? E todo mundo é miserável. Não adianta o cara rico, ele está sujeito às endemias, epidemias, que os empregados dele moram na favela. Então ele está sujeito a sociedade é una, ela sofre os mesmos males. Não é uma escolha, é feito um faraó lá das escrituras. O filho do faraó morreu também da peste. Não é isso? Todos padecem em razão da submissão aos interesses transnacionais. A América do Norte não é diferente, o Wagner já mostrou aqui. O Banco Central Americano é um banco internacional, pô. É o FED. O FED é coordenado pelo Rothschild & Sons. Por que os senhores acham que esses caras estão em todas? Porque eles são os controladores do sistema financeiro internacional. Eles mandavam no Brasil Império. Não é? O Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi a falência porque era a laranja do Rothschild. Eu tenho no escritório uma cópia da dívida, de um termo de dívida do Império. Quem era o credor? Rothschild. Mas isso não quer dizer nada. Eles são inteligentes. Eles mandam. Então nós temos que nos autodeterminar. Esse é o caminho. Agora, nós estamos num momento histórico em que essa autodeterminação será possível porque o mundo precisa de um Brasil forte, pujante. Agora, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Cabe a nós escolher a forma. Ou ocorrerá, e nós continuaremos não autodeterminados, aí nós vamos ter algemas de ouro. O que vai mudar é só a algema. Em vez de algema de aço, vamos ter algemas de ouro, mas vamos ser escravos. Como o povo americano. O povo americano tem algema de ouro, mas é escravo. É obrigado a enfrentar as guerras que o controlador determina, morre nas guerras, e não manda na sua moeda. Quem manda no meio circulante do dólar é o Banco Central, o FED, que é coordenado pelo Rothschild & Sons e outros bancos. Por isso que tem os carimbos que o Wagner falou nas notas. É emissão. Agora, o pessoal confunde muito as coisas. E com razão, porque isso é economia, ninguém é obrigado a entender de ciência econômica. Mas dinheiro, moeda, não é capital. Moeda é tecnologia de troca. Ok? Para propiciar o comércio. E essa tecnologia de troca internacional foi imposta aos Estados Unidos com a fundação do Banco Central, pelo Woodrow Wilson, que ele não queria fundar o banco. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele falou, olha, o mundo tem que cumprir ordens, porque quem manda é terrível. Aí ele deixou fundar o Banco Central, porque a Inglaterra não queria desvalorizar a Libra com emissão. E o mundo, naquele momento, precisava de uma moeda internacional. Então falou, bom, a moeda internacional que seja o dólar, não a Libra. Assim como eles não aceitaram o euro, né? Faziam parte do mercado comum europeu ali, mas não quiseram o euro. Porque a moeda é a bandeira do país. Sem moeda, você não tem nacionalidade. E a moeda americana foi internacionalizada para cumprir a função de tecnologia de troca internacional. Mas eles não poderiam, o Império Britânico não poderia deixar uma moeda internacional ser controlada pelo governo americano. Então, eles precisaram do FED. E mataram 4 presidentes, como disse o Wagner. Né? O Woodrow Wilson, o James Garfield, o primeiro foi Abraham Lincoln, e o último foi o John Kennedy. Por que o John Kennedy foi assassinado? Porque ele queria caçar o poder do FED e emitir moeda. Ele queria tirar a máquina de dinheiro da mão do FED. Ele levou bala. Outro dia, me ligou uma deputada de Brasília, federal, por Minas Gerais. Ela falou, doutor, eu quero fazer aqui uma audiência pública
A senhora volta a falar comigo, nós vamos estabelecer uma forma. Mas o senhor salvou uma parte do território nacional cheio de nióbio. Dá para falar sobre isso? Sim. Eu queria detalhes sobre isso. Foi em 1997. Mas ela fez ou não fez? Ainda não fez, ela está pensando. Eu coloquei à disposição, mas avisei, falei, existe risco pessoal nisso. Né? Pode ser que ela faça, não sei. Porque as mulheres são mais corajosas que os homens. Eu não sei porquê, mas são. Eu acho que é ataque, né? Acho que é a lei da conservação da espécie. Mas, de toda forma, a questão do minério em si, em 97, Fernando Henrique queria privatizar a província mineral de nióbio de São Gabriel da Cachoeira. Então, nós fizemos um estudo e mandamos para o Zenildo, que era o ministro do Exército na época, né? Naquela época tinha ministro do Exército. E o Zenildo bloqueou. O leilão estava marcado para o dia 10 de outubro. Nós mandamos estudo para o Zenildo no dia 2, dia 8 foi suspenso o leilão. E o Zenildo transferiu a Brigada Militar de Niterói para São Gabriel da Cachoeira. O pessoal deve estar xingando a gente até hoje. Que não é mole. São Gabriel. O interessante é o seguinte: o Fernando Henrique queria privatizar por R$600 mil no preço mínimo. R$600 mil. E a CPRM tinha avaliado em US$1 trilhão. A avaliação do Exército é que são pelo menos US$3 trilhões o valor naquela região mineral. Mas isso é um detalhe que é importante saber, porque a pessoa acha que o monstro é muito grande, mas dá para atacar o pé dele. Né? Tá lá até hoje? Está lá. O batalhão está lá até hoje? Não, é Brigada Militar de São Gabriel da Cachoeira. Está lá. Bom, enfim, senhores, por que eu estou falando isso? Trazendo a notícia de que tudo vai mudar para melhor em razão da necessidade do mundo. Então nós somos o barquinho que pega o cabo do transatlântico e atravessa o mar. Mas vamos escolher entre algema de ouro ou autodeterminação. Autodeterminação é a intervenção militar na sociedade. Sem isso, não tem autodeterminação. Os americanos, para conseguir isso, eles conseguiram eleger o Trump. Mas lá, os mecanismos eleitorais, políticos, partidários, permitiram isso. Aqui não permite. Aqui o povo banca o palhaço, ele vai votar em quem já foi escolhido, não é? Então, vote direto para presidente, eles escolhem 3 histriônicos e 2 com alguma chance. Todos são os cavalos do páreo deles. E aí você vai lá, feito o palhaço, apertar o botãozinho. Se a coisa não dá certo, eles ainda atrapalham a totalização. Então, urna, seja ela eletrônica ou física, é a cartola do mágico, que é utilizada pelo poder. Outro dia eu mandei aí pelo WhatsApp, não sei se vocês receberam, as providências eleitorais necessárias. Né? Porque eleição não é sinônimo de democracia. Eleição é mecanismo de escolha. A máfia tem, o Vaticano, os clubes de futebol. Isso é mecanismo de escolha. Então você tem que aprimorar o mecanismo para aí sim dessa forma sirva de mecanismo para a democracia. Então, o que nós precisamos? Primeira coisa, mudar a lei eleitoral. A lei eleitoral brasileira, ela beneficia os partidos e os candidatos, ou seja, o poder, e despreza o principal, que é o eleitor. No que ela despreza? O eleitor não tem liberdade de escolha. A lei não garante isso.
Então você tem que ter voto distrital com moção de desconfiança, distrital soberano, não pode ser misto. Você tem acabar com a justiça eleitoral, porque é uma panelinha de safadeza do poder. Quem toma conta das eleições, por exemplo, na Inglaterra, é o Conselho Distrital, não é a justiça inglesa. Então, a moção de desconfiança é uma queixa. Eu voto num cara, aí ele não cumpre o que ele prometeu, eu vou lá, faço uma petição, falo, precisa tirar esse homem daí. Chama o sujeito, ele apresenta a defesa, eu apresento as provas, e ele é removido do cargo e o distrito isoladamente convoca novas eleições. É assim que funciona. Então, o simples voto de papel, né, é só uma maneira, que não garante nada. Porque como é que é a lei eleitoral hoje? Você prova que teve fraude naquela urna. O juiz fala perfeitamente. Qual é que é o total de votos e tal? Essa fraude influenciaria a eleição de todos? Não. Então, é despicenda. Despicenda. Descartável. Não é? Ele reconhece que houve fraude, mas como a fraude não mudou o resultado da eleição, não interessa. Isso é uma fraude. Por quê? Porque se teve fraude naquela urna, tem mais outras. O que tem que ser feito é o seguinte: quando descobre uma fraude numa urna, cancela a votação na sessão e promove nova votação naquela sessão. Outra, você tem que, sempre em qualquer eleição, não há requerimento de partido ou de eleitor, tem que ter uma auditoria por amostragem de todas as sessões eleitorais. Amostragem, isso é fácil. Auditoria por quem? Pelo Conselho Distrital, pelos conselhos distritais. Agora você pega uma justiça eleitoral. A eleição no Brasil sempre foi fraudada, até aquela do papelzinho. Onde é que eles fraudavam? Na totalização. Não só na urna, como na totalização. O seu Ulisses Guimarães, que é o mister não sei o quê, o mister da democracia, na última eleição dele não foi eleito, não tinha voto. Aí falaram, como é que vão fazer? Aí acertaram nos mapas e deram o Ulisses lá com 85 mil votos. Foi assim. Informação da ordem? Da Justiça Eleitoral, dos funcionários. Então, nós precisamos de parar com essa palhaçada, com essa prestidigitação de mágico. Põe na cabeça que a urna é a cartola do mágico, seja eletrônica ou física. Nós temos que ter amostragem, fiscalização, conselhos distritais, acabar com a justiça eleitoral. É isso. Então, voltando ao macro, nós estamos num momento de passagem. O Brasil vai ter que ter estabilidade política e nós temos que dobrar a renda aqui. O mundo precisa disso. Se o mundo promover isso aqui, nós não teremos autodeterminação. Se nós fizermos, nós seremos o dono dos nossos destinos, os donos dos nossos destinos. E é para já, não é para a semana passada, que o bicho está pegando na Europa. Nos Estados Unidos, eles precisam de emprego, eles precisam de comércio. E nós podemos propiciar isso. Então, esse é o quadro de inserção do Brasil no mundo. Agora, dobrar renda, como é que faz isso? Muito simples. Hoje, você tem 36% do PIB é tributo. Se você adotar o imposto único, que é um projeto da Getúlio Vargas, não é que a Associação do Bairro, não sei de onde, não. A Fundação Getúlio Vargas tem um estudo completo do imposto único. Como é que funcionaria? Como o CPMF. Aliás, o CPMF foi um laboratório para o imposto único. Só que em vez de você acabar com todos os impostos, municipais, estaduais e federais, estabelece o imposto único com uma taxa de 5,6%, a exemplo do que era o CPMF. Só que o CPMF
era 0,38, você pôs 5,6. Mesmo em cascata, a taxa de impostos é 17%, ou seja, menos da metade do que é hoje. Melhor, você economiza 160 bilhões por ano, que é o custo da máquina arrecadatória. Aí vem a questão da dívida pública, que já foi dita aqui, da auditoria. Mas não precisa muita auditoria não, pessoal. Uma coisa muito simples. O menino lá, o Marcelo Odebrecht, não está na cadeia porque superfaturou obras públicas. O sistema financeiro superfatura a taxa de juros. Quem que manda na Selic? Banco Central. Quem manda no Banco Central? É o governo? Não, senhor. São os bancos. Né? Tanto é que o camarada sai da diretoria do Banco Central, fica 2 meses de férias na Europa, aí ele entra na diretoria do Banco Itaú. Então, existe uma fungibilidade entre o Banco Central e o sistema financeiro. Quanto o Brasil paga de juros internacionais quando pede dinheiro? 5% ao ano? É isso? Isso. Tá, 5%. Se você dolarizar a taxa aqui, não chega nos 14% da Selic. Se você pegar o Fernando Henrique, ele chegou a 44% de Selic. 44%. Então, isso tudo é superfaturamento. Porque cada ponto da Selic significa 20 bilhões de reais de lucro para o sistema financeiro. Cada ponto. Então, existe o superfaturamento de taxa de juros, que rende muito mais que as obras do Odebrecht. Por quê? Então, o interessante, caiu a Dilma. Maravilhoso, o Brasil em festa. Puseram um diretor do Banco Bradesco na economia, lá, o ministro da Economia, tal de Levi, né? Não, depois, antes, Levi. Bom, ele tomou providências importantíssimas. Ele passou os juros de 260 bilhões por ano para 365. Foi essa a providência que ele tomou. Aí depois que ele fez isso, falou, eu vou sair porque eu estou chateado, saiu. Entrou o Meirelles. Aí ele veio com uma conversa, precisa aumentar o imposto. Aí nós fizemos uma campanha que deu certo. Falando para ele, ô Meirelles, você precisa tampar o buraco do balde antes de aumentar imposto. Pode aumentar imposto com o balde furado, não adianta. Aí parou com essa conversa. A auditoria dessa coisa é muito simples. É pegar a taxa internacional, aplicar no Brasil, tudo que passar daquilo, nos últimos 30 anos, foi superfaturamento. Então você zera a dívida. Se sobrar uma ponta de dívida, você monetiza. O que é monetizar a dívida? É pagar a dívida. Pagar à vista. Você paga à vista. Ou trocar por uma bolsa de minérios. Não, você paga a dívida. Pagar a dívida é a coisa mais linda do mundo. Agora, como é que é a questão dessa? Você tem que ancorar a moeda no valor real. No quê? No subsolo brasileiro. Nós tornamos o real conversível numa cesta de minérios com cotação na Bolsa de Londres, de metais. Então, a sua moeda ela tem cotação internacional. E essa cesta ela pode ser móvel. Se houver especulação com qualquer minério, nós temos quase todos, o Banco Central tira um minério especulado para o outro. E a conversão tem que se dar pela cotação de 30 dias antes do pedido, para evitar especulação futura. Agora, para fazer isso, o governo ele precisa de concentrar a exportação de minérios. Não a extração. A extração pode continuar extraindo. Por quanto você exportava, por isso está aqui, eu toco para vocês, toque. Pode continuar exportando. Produz para o Brasil, está aqui.
O nióbio você exporta por 48 dólares o quilo. Maravilhoso, está aqui os 48 dólares, só que quem vai exportar sou eu. E não é para você. Como é que a CBMM de Araxá faz? Do Walter Moreira Salles. Como é que ela faz? Ele tem isso porque o Walter era namorado da filha do Getúlio, da Alzirinha, que era casado com outro homem e namorava com ele. Né? Mas com a intervenção, far-se-á necessário a auditoria das... Você pode fazer auditoria, estou dizendo aqui, nós não vamos fazer hoje auditoria, só estamos Está demonstrando. sendo bonzinho para os banqueiros. Estamos demonstrando As opções. que os números são muito simples de auditar. Simples. Não é São nenhuma bem- ciência quinta geração, não. Então, essa é a fofoca de bastidores. A Alzirinha namorava o Walter Moreira Salles e conseguiu do Getúlio as benesses minerais para a família Moreira Salles. Para vocês terem ideia, o banco era só 3% da fortuna deles. O poder do nióbio era muito maior. E eles são laranjas da Mole Corporation, que chega no Occidental Petroleum e nos Rockefeller. Então, por que eles fazem isso? Não é para ganhar dinheiro, como já foi dito aqui. É para manter o Brasil artificialmente na miséria. Porque são, em média, nos últimos 50 anos, 100 bilhões de dólares de prejuízo para a economia brasileira. Por ano. Por ano. Então você veja o seguinte, só para fazer um paralelo. O ano passado, pessoa física, imposto de renda, o governo arrecadou 130 bilhões de reais. Só o nióbio é 3 vezes isso. O Brasil, o povo brasileiro podia ser igual o povo da Arábia Saudita, que não paga imposto. Por quê? Porque nós somos ricos. Então veja, mecanismo. Como o subsolo é da União, você mantém as exploradoras, as concessões, não tem problema, meu filho, pode continuar explorando. Só que quem vai explorar, quem vai exportar é o Banco Central. Por quê? Porque o minério é o lastro da moeda, e não pode ficar na mão de particulares o lastro da moeda. Não é isso? Então, veja, você já economizou 160 bilhões que é gasto com a máquina de arrecadação. 360 bilhões, que é o que paga de juros. E você vai exportar o minério pelo poder do vendedor, não pelo poder do comprador. Por exemplo, em nióbio, o Brasil fornece 95% do consumo mundial. Quem manda na cotação? Somos nós. Agora, como é que a CBMM faz? Ela exporta para as suas filiais a preço de banana. Por exemplo, a 50 dólares o quilo, 48 dólares, e revende lá fora as ligas até 2.000 dólares. Essa é a marotagem. Agora, vamos supor que essa CBM fosse uma empresa excelente e não tivesse culpa de nada. Qual é a vantagem estratégica comercial que o Brasil tira disso? Zero. Mesmo que eles continuassem a ganhar como ganham, o Brasil poderia impor o sistema Brahma-Chopp. A Brahma vendia chopp se o sujeito comprasse Guaraná, assim. Então, você poderia triplicar o comércio exterior só com o poder de barganha mineral. Não vão mexer em nada, só vão pressionar comercialmente como todo mundo faz. Não há quem não faça isso. Do dono do boteco até qualquer governo tem que fazer isso. Por quê? Agora, por que o Brasil nunca teve um Ministério do Comércio Exterior? Sempre o comércio ficou nas mãos daqueles embaixadores que tinham os punhos de renda, eles não estavam interessados em comércio, eles eram muito chiques. Né? Então, o comércio internacional, ele é paralelo à guerra comercial, pessoal.
não pode ficar na mão de gente que não entende nada de guerra, nem entende nada de comércio. Nós temos que ter um comércio, Ministério do Comércio Exterior. Cada embaixada tem que ser uma trade brasileira. É assim que funciona. O mundo precisa de comércio. Vamos agitar o comércio, inserir o Brasil na economia mundial. Vamos tirar o povo dessa miséria artificial. Esse é o segredo. Para isso, intervenção militar da sociedade. Já. Não dá para deixar para a semana que vem. Ok? Agora, o pessoal cria reserva militar, não sei o quê. O soldado é instrumento de Deus na proteção da sua obra. É isso, tem que pôr na cabeça isso. Por que Deus criou o soldado? Para ele proteger o país. Sem instituir exército, você não tem país. Vamos dar exemplos bascos. Eles têm país? Não, por quê? Porque não instituíram forças armadas a tempo. E os curdos? Os curdos obedecem a cinco cartas políticas diferentes. E são uma nação pulverizada em 5 países, em 5 outros países, que não tiveram poder militar para garantir o seu território. E na Turquia, eles obedecem a carta política sem cidadania, porque a Constituição da Turquia não reconhece cidadania ao povo curdo. O Brasil quer isso? Nós precisamos disso. Se brincar, nós viramos 10 bolívias, tá? Então, ou fazemos isso agora, e isso é um processo de guerra, ou fazemos já, ou vamos ser eternos escravos, como os curdos, os bascos e outros mais. Os catalães, não é? Que não aceitam, os catalães não aceitam a cidadania espanhola. Mas são da Espanha. Está em dono. Não é? São do rei da Espanha. Agora, falo em monarquia. Eu acho que monarquia, pô, bacana. Monarquia manda no mundo, deve ser boa. Mas eu pergunto aos senhores: os senhores querem ser súditos de alguém? Ou querem ser homens livres? Esse é o caminho. Monarquia é bonzinho? É. Só que você vai ser súdito. Eu não tenho essa vocação. Talvez eu fui mal criado. Mas eu não tenho vocação para ser súdito de ninguém. Eu sou homem livre e de bons costumes. E imagino que a maioria das pessoas pense dessa forma. Qual é o problema da nossa república? Falta o poder moderador que a monarquia tem, que é o imperador ou o rei. Ele exerce o poder moderador. O que é poder moderador? É o seguinte: o rei, como chefe de Estado, ele paira sobre os poderes executivo, judiciário e legislativo, atendendo aos reclamos da população, às ansiedades do povo, e ele tem o poder de intervir nos 3 poderes. Nós, o projeto nosso do estudo do cenário, é a criação do poder moderador republicano, que será o núcleo monolítico de poder nacional. Esse poder moderador republicano é o Conselho de Estado, que é uma ouvidoria executiva, intervindo nos 3 poderes a reclamo da população. Então, qualquer um de nós faz uma reclamação aqui, a nível municipal, tem um sujeito aqui fazendo isso e aquilo na prefeitura. Conselho de Estado que coordenaria as como é que chama? Núcleos regionais. A fiscalização do poder. Corregedoria. As corregedorias. Então, vai lá, fiscaliza, investiga, se constatar, afasta o cabo do poder, oficia o Ministério Público para ele responder criminalmente. Isso é o poder moderador. É o poder do povo através do chefe de Estado, que no caso é um núcleo monolítico de poder, que é o Conselho de Estado, formado por representantes das regiões geográficas e com um estabilizador, com 3 membros natos de indicação das Forças Armadas, com poder de veto. Então você vai ter como âncora no Conselho de Estado, para que a coisa
não se infiltre e não deteriore, você vai ter 3 instituições permanentes responsáveis pela formação do Estado, que são as Forças Armadas. São membros natos com poder de veto. Então, enquanto tudo vai bem, fica à vontade. Agora, começou barbaridade para. E veto, inclusive, para os candidatos ao Conselho. O primeiro Conselho de Estado, no processo revolucionário de intervenção, vai ser nomeado. São 21 membros do Conselho de Estado, sendo 3 de indicação dos comandantes das forças. Acabar com esse negócio do Ministério da Defesa. É Ministério da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não há necessidade de civil numa profissão militar. O que o civil entende de guerra, mano? Nada. Agora, tem que haver uma multidisciplinariedade na questão da guerra, né? Os ministros militares precisam entender que a guerra hoje é de 5ª geração, não é mais os vermelhos contra os azuis. Né? Temos que pensar nisso. E nessa multidisciplinariedade é um imbricamento do civil com o militar. Nós temos que trocar experiências. Agora, a própria Constituição, ela reconhece que quem comanda são os generais. Você veja, no artigo 84 da Constituição, o comandante supremo do Exército das Forças Armadas é o presidente da República. No artigo 142, ele só é o chefe só. Como é que ele vai comandar o que ele não entende? Na questão do emprego, ele não é o comandante, não, ele é o chefe. Ele escuta os caras, tá bom, então faz assim. Dessa forma que funciona. Não é? Então, esse estudo de cenário que eu peço para os senhores estudarem, foi entregue há 9 anos no alto comando do Exército, numa reunião que demorou 4 horas. Ele está na internet, no site da UND, já foi atualizado e entregue para outros comandantes. É um documento. O Olavo de Carvalho, que é filósofo, ele tomou recentemente conhecimento do estudo de cenário. Ele disse que é um programa de governo, que ele concorda plenamente. E ele não tem, ele está longe, ele está lá nos Estados Unidos, quer dizer, ele tem condições melhores para analisar de fora o que a gente está propondo. Então, senhores, eu falei muita coisa, mas o objetivo é trazer a notícia de que está em andamento a intervenção, que se nós, segmentos esclarecidos, não fizermos parte dessa intervenção, que nós vamos continuar escravos, com algemas de ouro. Essa canalha que está no poder vai sair mesmo, são criminosos. Se não houvesse interesse da Europa e dos Estados Unidos nisso, não teria Moro no Paraná, não. Quem está dando garantia é o interesse internacional. Você tem a Polícia Federal, as Forças Armadas, e o interesse internacional garantindo esses processos criminais contra o crime no poder do Estado. Agora, o mais importante é que o nosso futuro será auspicioso e depende de gente como essa que está aqui, que é o segmento esclarecido e patriótico. 10 minutos para eventuais questionamentos. Muito bem, doutor. Deixa eu falar. Tá. Rapidinho. Bom. Doutor, eu não quis atrapalhar na hora que eu estava comentando, muito pertinente, o comprometimento da economia nacional com o comprometimento da economia nacional com a diferença entre os juros internacionais e o interno compromete muito a nossa economia, correto? Agora, o impacto do spread bancário interno entre a Selic e o juro real cobrado do consumidor é outra componente que acaba de comprometer essa economia, não? Sem dúvida. Que o spread é o custo do dinheiro no mercado. E você inibe
De a 10 economia. para 400. Você inibe. Né? Agora, tem um fator interessante aqui. O sistema financeiro brasileiro, apesar de apresentar esses resultados, está falido. Por quê? Porque o governo não paga a dívida pública, ele só remonta. Então falta M1. Vai no banco e saca 10 mil para você ver se o gerente te dá. Não tem. Por quê? Porque é só contábil. A partir do momento que você monetizar a dívida, acabou o sistema financeiro. Então nós temos que dosar isso direitinho, porque nós precisamos de um sistema financeiro, mas não desse sistema financeiro. Mas a falta de consumo diretamente compromete a produção. Claro. E é então, com o consumo, além do custo do produto, tem que pagar um custo da moeda exorbitante, ele acaba impedindo essa componente de desenvolvimento econômico. Claro, é por isso que um carro brasileiro popular custa 80 mil reais. Eu vou passar o microfone para a senhora. Vamos- Eu vou passar já, porque Simples como eu. eu vou passar daqui a pouquinho o microfone para a senhora. Não precisa não. Se nós sabemos. Precisa, porque está sendo gravado ali atrás. Eu Sabe, o senhor trabalha muitos anos com isso. Se a própria Forças Armadas, o povo, todo mundo sabe que a maior infelicidade nossa é a ladroeira que está vendo do servidor de café até o presidente da República. Ninguém fez nada até hoje. Por que de repente os senhores, inclusive o moço lá que falou, num passe de mágica, acha que tudo vai resolver? Nós precisamos de alguma coisa concreta para ontem, como o senhor disse. Não é assim, eu acho que se o nióbio é o lastro do nosso dinheiro, e enfim, é um poder real, sério na nossa vida, por que não fazem alguma coisa? Por que estão esperando? O que tem que fazer é intervenção militar na sociedade. Porque é que os nossos Está militares em andamento. estão esperando o quê? Olha, se eu fosse general comandante, já tinha feito. Há 10 anos. Quando eu levei o passo a passo lá em Brasília, eu já tinha feito. Mas não tenho tropa. Então veja, nós temos que. Quem não tem tropa tem que se dedicar a convencer quem tem tropa. E foi isso que nós temos feito. Convencer quem pode decidir. Não adianta ir no bar e falar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ou no clube. Experimenta tocar esse assunto aí numa festa da sua família, você é posto para fora. Não é? Nós temos que convencer quem pode decidir, e isso está feito. Eu posso garantir a vocês que esse assunto que eu estou tratando aqui Isso aí eu está. sei. Gente, doutor Antônio, desculpa Por interromper, exemplo, eu o Ariano preciso... Bueno, por exemplo, Minha sabe linda, disso. minha linda, nós estamos com um horário para o almoço. Eu vou permitir que mais 2 pessoas façam as perguntas para o doutor Antônio Ribas Paiva, porque senão a gente perde o horário do almoço e aí a gente corre o risco até de pagar multa por esse motivo. Por favor, Olha só, doutor pessoal, eu queria pedir pelo seguinte, porque nós vamos ter uma mesa redonda, eu estou com perguntas para fazer para o Ribas. Eu tenho 2 perguntas importantes para o Ribas, estou segurando. Porque nós vamos ter a mesa redonda após a palestra do Radar, do Grupo do Rio Grande do Norte, do Coronel Tomé, do Coronel Hélio, do Dr. Utz, né, e a Marta Serra está chegando. Ainda temos toda essa situação que ela está vindo de carro desde ontem. Né? Então, a gente está numa situação difícil de tempo. Eu tenho coisas importantes também para perguntar ao doutor Ribas. E nós temos também que sair daqui com a Dona Nícia, nossa amiga, né, grande